Fala pessoal do Geek Pop News, aqui é o Mário. Esse é o vídeo de lançamento do nosso canal. A gente tem outros vídeos aqui, mas a partir de agora a gente vai ter publicações semanais com assuntos que são interessantes para vocês que são leitores e para nós que somos colunistas. Hoje a gente está com uma galera aqui que é muito fera em ciência. E eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Hoje a gente está aqui com o Renan, com a Ana e com a Laura. E eles vão falar sobre um projeto que eles fazem parte, que é muito interessante. Eu vou pedir para eles se apresentarem, eu não vou tomar muito espaço sobre isso, porque eles é que são experts nas próprias vidas. Então eu vou começar, vamos por ordem alfabética? Eu prefiro assim, vamos começar pela Ana. E a Ana, bem-vinda, Ana, ao nosso primeiro programa aqui no Geek Pop News. Seja muito bem-vinda, se apresente, por gentileza. Opa, obrigada, Mário. Então, eu sou a Ana, eu sou bióloga e também sou mestre e doutora em ciências, com ênfase em fisiologia, lá pela USP, e atualmente estou fazendo pós-doutorado no Instituto de Química, também da USP, em metabolismo energético. Muito legal. E também sou cofundadora do Nunca Vi um Cientista. A Laura pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu gosto muito que eu consegui ver seu cérebro retomando o raciocínio. Tá um negócio aqui, eu falo assim, eu tenho que falar disso. Bom, eu sou farmacêutica bioquímica, eu sou mestre e doutora em biociências e biotecnologia, atualmente meu enfoque em microbiologia, e eu também faço pós-doutorado no Instituto de Química, no mesmo departamento da Ana, coincidentemente, em processos fotoinduzidos, trabalho muito com terapias à base de luz. E também sou cofundadora do Nunca Vi um Cientista, e na verdade o canal, o projeto como um todo surgiu de uma ideia, de uma necessidade que eu tinha e que a Ana prontamente abraçou, deu a ideia do nome e estamos aqui até hoje. Legal. Renan? Eu sou o Renan, eu sou farmacêutico bioquímico pela USP, sou pesquisador em química medicinal para doenças negligenciadas. E eu sou o cofundador do Via Saber, que é um grupo que inicialmente fazia eventos presenciais, levando cientistas para a rua para conversar com o público. E depois a gente começou a escrever umas coisas para a internet aí que acabou virando um livro. Bacana. Eu também estou aqui com o meu colega, o João, que também é Vitor, que também é João, é o nosso colunista do Geek Pop News, vai me acompanhar aqui hoje. O João conheceu essa galera e sugeriu a pauta muito interessante para esse primeiro vídeo do nosso canal. E aí, João, tá menos tenso hoje? Hoje não tem chat, hoje pelo menos, né? Hoje não tem chat, hoje eu tô um pouco mais calmo. Então, gente, eu sou o João Vitor, né? Eu sou colunista aqui do portal, eu escrevo sobre livros e literatura. E queria aproveitar aqui para agradecer muito vocês três por terem aceitado esse convite, sabe? Quando eu vi o lançamento lá do livro, eu pensei, seria muito legal se a gente pudesse trazer esse pessoal, sabe? Começar esse novo projeto falando sobre ciência, um assunto assim que eu gosto e me acompanha desde a infância, apesar de eu não ser da área, gostar bastante assim, então muito obrigado. Beleza, João, vamos lá, vamos dar sequência. Pessoal, dadas as apresentações, eu estou vendo aí atrás da Ana, vi atrás da Laura também, uma plaquinha Nunca Vi um Cientista. E eu acho que é bem verdade essa questão de nunca vi um cientista. Muitos de nós talvez nunca tenham tido a oportunidade de conhecer uma pessoa, apesar de que, pessoas que trabalham na área da ciência são cientistas. Então, assim, não necessariamente seja verdade que professores nossos do ensino médio, a gente pode ter trombado com alguns cientistas e nunca ter se dado conta disso. Mas o nome Nunca Vi um Cientista foi pensado nisso mesmo, de atingir as pessoas que nunca se deram conta de que existem cientistas no Brasil? Exatamente isso. Eu acho engraçado quando tenho que fazer preencher alguma ficha em algum lugar e a pessoa pergunta, profissão. Aí eu faço questão de olhar na cara da pessoa e falo assim, cientista. A pessoa tá escrevendo, ela até levanta e fala assim, cientista. Sim. Porque assim, as pessoas elas podem estar rodeadas de cientistas, né? Pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, podem viver em cidade universitária e sempre falar assim, eu nunca vi um cientista. Porque para ela, na cabeça da pessoa, um cientista é aquele cara gênio que ganha Nobel, que fica isolado no laboratório, é um homem branco, de cabelo branco, sabe?
que é meio maluco, que tá com a língua pra fora, sabe? Essa é a ideia do cientista e acabou. Tudo que foge disso, as pessoas não sabem que é cientista. Então, realmente as pessoas falam, nunca vi um cientista. Por daí realmente surgiu a ideia de falar assim, você nunca viu um cientista? Prazer, cientista, todo mundo tem cientista aqui. E vamos falar sobre ciência. É daí que surgiu a ideia de tentar mostrar, primeiro quebrar esse estereótipo de cientista que tá na cabeça das pessoas, que é passado por gibi, por filme, por séries, que é sempre o cara que sabe de tudo, a pessoa que manja de todas as áreas, que não tem amigo, que é antissocial, que é gênio. O mesmo cara que sequencia o DNA é o cara que bota o combustível de foguete pra jogo. É tipo isso, sabe tudo, né? E, na realidade não é isso. Então a gente primeiro quer desmistificar isso, quer levar a ciência para a população dessa maneira mais traduzida, para que todo mundo consiga entender, né? Não só os nossos pares, né? A gente não quer pregar para convertido. A gente quer falar realmente com a população, para que a população entenda o que é feito nas universidades e saiba quem é os cientistas. Vocês acham que a impressão que às vezes que eu tenho é de que quando a gente fala de ciência sempre está atrelado a uma coisa que é meio engessada, né? Então talvez dê um pouco de medo nas pessoas, não sei, pela falta de contato com esse assunto. A gente também não é muito incentivado, eu acho que falta um pouco de incentivo na hora da educação mesmo, então as pessoas vão ficando mais velhas sem ter tido esse contato, né? E automaticamente sem proliferar a ideia para as outras pessoas também. Então a gente não leva isso adiante. Quantas pessoas escutam em casa, por exemplo, sobre ciência? Como que se fala com crianças sobre ciência? Ciência não está na discussão do jantar ou do almoço de família no domingo, né? A não ser atualmente para as fake news, mas assim, ainda não é a hora de falar sobre isso. E o livro de vocês, ele tem uma pegada mais lúdica. Então é para a gente ter a oportunidade mesmo de falar de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? Vou usar o termo popular, não sei se eu estou falando corretamente, vocês podem me corrigir. Mas eu acho que é isso. Tem uma linguagem mais popular para poder abraçar todo mundo? Essa é a ideia? Sim, e essa é a ideia do que a gente faz como um todo. A gente parte da linguagem popular para que não seja algo distante das pessoas. Por isso que tem uso de gírias, de memes, de linguagem de internet mesmo, e não linguagem formal, norma escrita, culta, ABNT e tudo mais para poder transmitir a informação, porque isso não é inclusivo. Então, e o livro foi pensado da mesma forma. A gente jamais poderia escrever um livro que não fizesse parte, né, desse princípio que a gente carrega tanto no nosso projeto quanto no projeto do Renan, do Via Saber. Sim, e sempre assim, explicando com analogia para fazer as coisas fáceis. A gente usa muita analogia de bolo no livro. A gente sempre compara algum experimento científico com como faria um bolo com aquilo, alguma coisa do tipo assim. E a gente tentou escrever numa linguagem que fosse entendida por jovem, até por criança um pouco mais velha, assim, uns 9, 10 anos, que é justamente para todo mundo conseguir ver a beleza da ciência e conseguir dar uma inspirada, sabe? Porque a ciência é muito bonita, a ciência é muito inspiradora. Eu lembro quando eu era criança, eu assisti o Big Man, e cara, eu amava aquilo, era um negócio sensacional, assim, o cara fazia uns experimentos ali, botava uns carrinhos para falar de termodinâmica. Ele falava de termodinâmica pra criança de 6 anos, cara. Tipo, olha a beleza disso, é muito bonito. E, então, com esse objetivo de querer conseguir falar com todo mundo, comunicar sobre como a ciência é bonita, como a ciência é importante, e melhor ainda, como o Brasil consegue ter ótimos cientistas e o quanto a gente já contribuiu para a ciência nacional e mundial, a gente fez esse livro. Você falou sobre o Bigman. Pode falar, João. Eu achei muito interessante isso que tu falou, Renan, porque assim, eu tive alguns contatos com a ciência quando eu era criança, sabe? Principalmente através de um livro que era um atlas, que tinha ali a história do sistema solar e tal, os planetas, e eu ficava horas olhando aquilo, sabe? E disso também eu tinha contato com o Globo Ciência, que passava no tempo, sabe? Então eu gostava muito assim desses assuntos, e é muito legal essa linguagem mais inclusiva para pegar as crianças também, né? Tanto as crianças quanto o público assim mais velho e tal, até para influenciar, e mesmo que a criança talvez não siga aquele caminho, mas que tem aquilo na vida, sabe?
interessa e tal. Então é muito interessante esse pegado do livro. Falar com as crianças eu acho que é um caminho legal. Tá mudo. O microfone tá. Opa! Falar com as crianças eu acho que é uma coisa bem legal mesmo, porque você falou do Beakman, e eu fico lembrando que o João falou do Globo Ciências também, e não eram tantas as... Alguma coisa caiu, não importa. Faz parte. Não é tão comum, não era tão comum a gente ter programas de ciência, assim, de falar de maneira mais aberta. Tinha o Beakman, que você falou que tinha uma pegada bem mais, né, divertida. Dentro do Castelo Rá-Tim-Bum tinha algum pouco também com aqueles dois irmãos gêmeos. Tibi e Perônio. Tibi e Perônio. Tinha o próprio Globo Ciências que falava um pouco sobre isso, mas parava muito por aí. Alguns desenhos tinha uma pegada também, Dexter, mas não tanto assim, entrando dentro da ciência. Não dá pra gente poder falar que era um... E hoje, com a era da internet, eu ainda sinto um pouco de falta de explorar mais isso, não sei. Tem espaço, né? Eu acho que falar com crianças é importante, sim, porque se faltou isso no passado e hoje a gente tem uma geração mais velha que fala pouco sobre e entende pouco sobre e passa pra frente, né, pouco sobre também, talvez as crianças do futuro a gente consiga melhorar isso, né? Porque a minha preocupação é o seguinte, você vou um pouquinho mais longe. Não sei se vai dar para contar só com a educação regular para que isso aconteça. Talvez o trabalho de pessoas como o de vocês e do projeto de vocês tenha um papel tão importante quanto o da escola formadora regular, né? Porque não sei se vai funcionar a longo prazo do jeito que está indo. São passos de tartaruga, né? Vocês enxergam dessa forma? Vocês enxergam o trabalho de vocês sendo complementar ao trabalho da educação regular? Ou não era intenção, não é intenção? Ou se não era e acabou sendo, vocês... dá para abraçar essa ideia? Como é que funciona na cabeça de vocês? Só uma pergunta antes. Eu vi que a formação de vocês são praticamente técnicas, né? Nenhum de vocês trabalha na docência. Não. Eu fiz licenciatura em biologia, então eu cheguei a dar aula para quinta série, para terceiro ano, porque fazia parte da grade curricular ter esse tipo de atividade para poder se formar, né? Então, mas eu não cheguei a ir para esse caminho, né? Eu fiquei na área acadêmica, na pesquisa. E eu dei mesmo. aula em cursinho também. Uhum. Eu dei aula em ONG e eu e a Ana já demos disciplina na pós-graduação. Entendi. Na USP. Mas vocês acham que o trabalho de vocês vem trabalhar nesse papel de complementar, ou vocês não têm essa intenção, não é por esse viés que vocês querem caminhar? Na verdade, a intenção nunca foi essa. A intenção que a gente tinha era ajudar as pessoas a entender temas complexos de ciência, que em muitos casos elas realmente não vão conseguir entender na escola por N razões. Não só por conta do sistema de ensino, mas às vezes por uma dificuldade da pessoa, uma dificuldade do professor. Enfim, a gente pode passar horas aqui citando vários motivos por que isso acontece. Mas a gente sabe que o nosso conteúdo é usado em sala de aula. Atualmente. Então, assim, a gente tem relatos de professores, a gente tem relato de alunos, já recebi foto de aluno do tipo, olha, tô fazendo minha tarefa é um vídeo seu. E era um vídeo que eu explico sobre a vacina de RNA, como que funciona. Tipo, o professor fez um formulário para os alunos fazerem a tarefa, e um dos itens do formulário era o vídeo. Então, assim, nunca foi nossa intenção, na verdade, porque a gente queria realmente só falar de ciência, a gente queria explicar a ciência, a gente queria traduzir informações científicas para as pessoas, mas a gente acabou tendo esse papel sem nem querer, assim. Mas a gente não faz o nosso conteúdo com esse enfoque. Tá. Isso a gente nunca faz. A não ser que a gente seja chamado para dar uma aula de verdade, como já aconteceu. Eu e a Ana já fomos contratadas para dar uma aula. Numa escola de, acho que era sétimo ano? Sexto ano, oitavo ano? Sétimo e oitavo, eu acho. Tipo essas crianças da cidade aí, que eu não sei mais que idade que é.
Mas assim, de resto, a gente faz o nosso conteúdo de acordo com ou o que a gente acha muito importante de ser discutido, que as pessoas precisam entender. E muito disso tem vindo, por exemplo, da pandemia, que a gente vê assuntos que precisam ser esclarecidos. E outros assuntos são sugestões do próprio público. Ah, eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber o que a ciência diz sobre isso. Mas, eventualmente, ele acaba virando conteúdo de sala de aula porque os professores usam como material de apoio. Então, a gente acabou produzindo material de apoio sem querer produzir material de apoio. E eu acho que, nesse contexto, o livro vem como um ótimo material de apoio, porque não tem muitos material sobre... nada de material falando sobre cientistas brasileiros, a contribuição deles. E isso é uma coisa que a gente sente falta também. Tipo, pô, onde que eu encontro isso? Pra ir atrás disso, a gente foi, tipo, jornal da década de 30, de 40, ler matéria. A gente foi ver, tipo, entrevista da década de 80, umas coisas que a gente teve que ir muito longe pra reunir esse material, sabe? Roda Viva de 1992. Roda Viva, tipo, a gente foi muito longe. Então, tipo, a gente sabe que não tem material sobre isso. E até tem dessa forma muito legal. Até tem um livro ou outro falando de pesquisadores, cientistas, mas não tem um que reúna assim, esses grandes cientistas do passado e da atualidade com essa linguagem, com esse enfoque que a gente tem. Geralmente assim. Eles são bem engessadões, assim, tipo, uns livros desse tamanho, contando a trajetória de, sei lá, 3 cientistas ou algum grupinho de cientistas de uma determinada área, com páginas e páginas e páginas, nada, assim, conciso, sabe? Contando um monte de coisa que, assim, não vai direto ao ponto. O nosso objetivo foi falar assim, existiu essa pessoa, olha que coisa incrível que ela fez, ela mudou a história, ela entrou para a história mundial e muita gente no Brasil não conhecia. Esse é o nosso enfoque, é falar dos grandes pesquisadores que a gente tem aqui no Brasil, que grande maioria da população não conhecia. Até agora, porque agora vai conhecer. E como é que foi a seleção desses cientistas para o livro? Como é que foi? Vocês fizeram um brainstorm com certeza e foram catalogando, enumerando, que vocês são da área, provavelmente vocês já ouviram falar de todos os nomes, né? E aí vocês foram buscando, ou vocês também não sabiam e foram descobrindo? Nem de longe eu conhecia todos os nomes, não. Só uma coisa, a gente não fez brainstorm, a gente fez toró de ideias. É verdade. Tá uma coisa aí pra adotar pra vida. Mas como é que foi essa seleção? A gente foi vendo livros e sites e listas que existem, tipo, tem uma lista do CNPq, tem listas, tipo, o Nexo, o jornal, fez uma lista, a Ana tinha alguns livros desses engessadões que a gente foi olhando por ele, vendo que tipo de descoberta a pessoa tinha trabalhado, porque a primeira coisa que a gente notou foi que a gente ia ter que fazer um recorte de que tipo de ciência a gente ia abordar, porque não ia dar para falar de todos os tipos de ciência, de todas as descobertas, porque algumas descobertas não são nem palpáveis para a gente conseguir explicar, ainda mais se o enfoque era um livro infanto-juvenil. Então, por exemplo, eu falar sobre DNA de moscas, eu consigo transformar isso em algo palpável, porque a criança sabe o que é uma mosca e, assim, já viu pelo menos alguma vez na vida um mosquito, qualquer coisa parecida. Mas outras coisas são difíceis de contextualizar, ainda mais numa idade de 9, 10, 12 anos, que a criança tem pouca experiência de vida para entender o assunto. Então, a gente fez um recorte de ciências naturais. E a gente cita cientistas de ciências humanas que estão ali no meio, mas a gente escolheu dentre os cientistas das ciências humanas aqueles que tinham descobertas um pouco mais palpáveis e que se encaixavam nesse conceito que a gente adotou, porque não tinha condição. Muita gente. A gente teve um recorte. Talvez fique para depois fazer... A gente chegou até a trocar. No meio do processo a gente trocou, porque a gente viu que a gente não tinha encontrado uma das pessoas antes. Em todas as listas que a gente olhou, aquela pessoa não estava. E aí, de repente, a gente descobriu que essa pessoa existia. A gente falou assim, mano, como essa pessoa não tá no livro? Uhum. E aí a gente conversou com a editora e falou assim, a gente vai trocar um dos perfis, a gente vai passar para o outro capítulo essa pessoa e vamos colocar essa daqui, porque essa daqui não pode ficar de fora. Então, foi um processo bem longo, mas a gente acho que a gente conseguiu. Pelo menos para a versão 1, acho que rolou. Sim, sim. Quanto tempo que demorou esse processo? De catalogar, de pesquisar, de achar que a pessoa deveria estar em tal ponto do livro ou em tal ponto do livro?
Bom, primeiro que a gente tinha... A gente assim, inicialmente Come- foi uns 5 dias, né? não, mas começou aí- com a gente mandando o projeto. A gente mandou o Quando a gente projeto mandou o lá projeto, a gente não tinha as pessoas ainda. Não tinha. A gente A gente tinha só só tinha decidido o ideia. número que a gente ia ter, né? Que era o 51. Porque Na era... verdade, não é. Porque assim, 51, a gente tinha postado já nas nossas redes 17. A gente pensou, vamos triplificar e dar quase 50, dá 51, que é uma brasileira, né? Uma boa ideia, tá? Brincadeira. Tá? E aí a gente tava com esse número na cabeça. A partir do número que a gente foi em busca dos cientistas. E aí a gente mandou o projeto, era julho? Era julho, né? A gente mandou em junho. Junho. E aí, deixou na editora. Junho de 2019. Em novembro, chegou novembro, não tinha nada ainda. Olha, a gente começou a ficar triste, né? A gente tava Mas aí, pronto, novembro- cagaram pro projeto. Pois é, tava começando a pensar em outra editora pra procurar. Mas em novembro a gente recebeu um e-mail da editora na época e que ela gostou e queria marcar uma reunião. E a partir daí, então, assim, delimitando qual que a própria requisição da editora de falar assim, olha, vamos pegar aqueles cientistas que têm a descoberta mais palpável. Foi daí que começou a delimitar. E daí que a gente começou a pensar nos nomes. Foi algumas reuniões, algumas online, algumas no bar. A última reunião que a gente fez, assim, com a editora, que a gente saiu com isso pronto, assim, tipo, beleza. A partir de agora é só escrever. Foi, tipo, meio que fevereiro, assim, de 2020. Foi antes da pandemia, porque a gente fez reunião presencial ainda. Uhum. E aí disso a gente fez algumas reuniões no bar e a gente fez reuniões também no laboratório, no meu escritório lá no laboratório. E aí nem lembro quantos dias a gente passou nisso, mas a gente passou um tempo considerável. Eu acho que tipo, a lista inicial foi umas 2 semanas, mas aí até a gente refinar e escolhendo qual que a gente pega, trocando nomes e tal. Como a Laura disse, foi um processo que foi até o final do livro. Porque até o final do livro a gente tava tipo, esse tal, tira, esse aqui é melhor. Então. Teve um que a gente resolveu tirar quando eu fui escrever sobre ele, que eu falei assim, puta, tá totalmente repetido o que ele fez com outro que a gente já tem. Vamos trocar por outra pessoa. A gente tava no meio do processo de escrever, então foi muito tempo. Foi bastante. Foi trabalho. A gente passou escrevendo assim, sem parar, 2 meses. E depois teve mais todo o resto de 8 meses de diagramação do livro e ilustração. E revisão. Revisão, ilustração. Descobri que tem 52 cientistas. A gente descobriu que era 52, não 51. Um pouco dessa parte da editora. Essa ideia de trazer esse conteúdo de forma mais juvenil, assim, mais acessível, é algo que veio muito de vocês, ou foi uma sugestão assim, da editora, ou aconteceu assim os dois? Foi nosso. A gente já tinha ideia de fazer um livro acessível para todo mundo. A gente já escreveu o projeto tendo esse público-alvo em mente. E quando a gente mandou para eles, a editora falou que demoraram para ver porque tava com muito e-mail lá, mas na hora que elas leram, elas adoraram, assim. Que elas já tinham lançado um livro na linha, assim, de ciência para um público mais jovem, tinha dado super certo, e eles estavam buscando autores que escrevessem livros de ciência para público infanto-juvenil. Então foi o match na hora. Essa parte das ilustrações também veio de vocês, por conta daqueles cards que tinha no Via Saber sobre os cientistas e tal? É que pelo estilo do livro fazia todo sentido ter ilustrações, né? E a gente queria que fosse algo realmente muito único. E também a ilustração era uma forma da gente facilitar o rolê da fotografia e ficar padronizada, porque a gente queria ter a foto de cada cientista no seu perfil. E aí, mano, você vai achar a foto das pessoas, cada uma numa resolução, cada uma numa pose, cada uma de um jeito. Então a gente... Mesmo porque tem pessoas que, tipo, nasceram em 1830 e sei lá quantos. Então a melhor forma de resolver esse problema foi com ilustração. E aí ela ilustra também o resto do livro com coisas interessantes para cada perfil. Bacana. Inclusive a gente também foi ilustrado. Vocês tiveram bastante contato com ciência quando eram crianças? Ou isso veio mais na fase assim, já da adolescência para a fase adulta? Vocês têm você tem essa recordação? Eu cresci dentro de uma universidade, então
Eu tive muito contato com ciência quando era criança. O meu contato foi o Bigman. O Bigman foi o meu primeiro contato, assim. Me inspirou, então, desde que eu tava na quinta, sexta série, eu já adorava ciência, sempre estudava, era um nerdzinho, assim, da sala. Eu sempre curti desde criança. O meu também, o meu contato foi o Bikman e aulas da escola, assim, matéria de ciências, era o contato que a gente tinha, né? E dá, inclusive, para entender por que a nossa geração não gosta de falar de ciência ou não é tão íntima da ciência, porque assim, o contato que elas tiveram foi o mesmo contato que o meu, que assim, se você já não gosta da matéria e você não tem um professor tão bom, você não é estimulado para gostar da matéria, dá para entender por que as pessoas são tão aversas à ciência hoje em dia, porque elas tiveram contato com ciências do ensino médio, a química, física e biologia do ensino médio, e aí elas aprenderam que ciência é isso, é decoreba, você aprender coisas para que uma semana nunca mais lembrar. E aí... Pois é, gente. E aí fica essa impressão, né? Essa primeira impressão. E você acha que é chato. E aí chega um adulto e fala assim, eu não gosto de ciência. E aí escreve isso para um celular. Não gosto de ciência, ciência é horroroso. E aí não sabe como é que é o desenvolvimento das coisas por trás. Não sabe que a tela, touchscreen, foi uma tese de doutorado, por exemplo. Não sabe quanta ciência tem por trás de todas as evoluções das tecnologias, dos diagnósticos, dos tratamentos, das curas, tudo. Alimento, tecido que a gente usa, transporte, tudo tem ciência envolvida. Só que as pessoas não sabem disso. E aí, quando elas não sabem disso, fica muito mais fácil delas serem manipuladas, né? Elas apoiam corte de universidade, corte de verba. E é por isso que a gente está aqui, para falar da ciência, para falar assim, olha, tudo tem ciência é importante, valorize a ciência. Eu fico olhando para vocês aqui, e a gente está conversando e tal. Para quem for assistir o vídeo, a gente tem um público que é bem variado. Então, assim, a gente, apesar do nosso público ser um pouco mais velho, na casa dos 20 e poucos, a gente tem adolescentes que leem e acompanham. Eu acho que cientistas novos, igual vocês, são novos, também acho que chama atenção para esse pessoal poder gostar mais de ciência. Porque a impressão que eu tinha... A impressão que eu tinha quando eu estudava é de que todos os cientistas eram velhos. Os meus professores de química e física, por exemplo, estavam na casa dos 60 anos e eu tinha 15. Então, isso na escola toda, nas duas escolas que eu passei eram assim. E a gente está vendo uma geração mais nova agora que fala de ciências, que sabe ciências e que ensina ciências. Pode ser que facilite um pouco também, né? Você acha que vocês são uma geração que são a geração de cientistas mais novos que estão agora em destaque? Vocês concordam com isso? De que pode facilitar? Não é nem que a gente é mais novo, é que sempre tiveram cientistas de todas as idades e as pessoas não tinham a noção disso, né? Entendi. Eu não sei se eu falei nessa live aqui, eu já tô confusa, porque eu tive uma live anterior que eu falei quase do mesmo assunto, eu já não lembro mais se eu falei aqui ou lá. Mas é o que eu falei, as pessoas estão cercadas de cientistas o tempo todo. E, assim, cientistas eu digo mestrandos, pós-doutorandos, doutorandos, pessoas que fazem pesquisa científica. E as pessoas não sabem que são cientistas. E aí a gente colocando a cara à mostra, falando assim, olá, sou cientista. A pessoa fala assim, nossa, que legal, não imaginava. E justamente a gente chega para falar, realmente, qualquer pessoa aí você pode estar cercado de cientista e você não sabe. Então, dê valor que essas pessoas movimentam a pesquisa científica no Brasil. E nem reconhecidas como cientistas são, né? Aí eu vou pegar um gancho aqui. Você quer falar alguma coisa, João? Não, só retornando um pouco. A gente tá latindo aqui do lado. Só retornando um pouco que vocês estavam falando dessa imagem, né, do cientista como velho, pouco e tal. Eu acho interessante quebrar essa imagem até para aproximar mais o público, sabe? Principalmente o pessoal que é mais jovem, sabe? Aquele projeto do Fale com o Cientista, né, do ViaSaber, eu achei muito legal, porque tinha pessoas de todas as idades ali, sabe? Tinham crianças e a criança está vendo ali a pessoa que faz ciência e não é nada daquela imagem que se tinha, sabe? Então, acho muito interessante isso e muito necessário. Tá? Cara, teve no primeiro evento, teve uma criança de uns 7, 8 anos que chegou para perguntar sobre um físico que a gente levou sobre buracos negros. E tudo que ele falava, ela ficava assim...
Esse seria eu. É muito da hora, é muito legal isso. É muito recompensador. É porque a ciência faz parte do dia dessas crianças e elas não fazem ideia de onde que vem. Acha que ciência não está incluída no dia a dia, igual a Ana falou. Tá ao nosso redor o tempo inteiro. Tá nos filmes, tá nos livros, tá nos jogos que eles jogam em casa, né? E eles não se dão conta de que existem pessoas que estudam muito em várias áreas para que tudo isso aconteça, né? Sim, cara, eu já ouvi o seguinte diálogo. Foi para uma criança assim: você sabe onde faz ciência? Ela: sim, nos Estados Unidos. Tipo, não é, as pessoas não sabem, sabe? É bem osso isso. E é complicado, porque a gente tem muitos cientistas e muitas entidades sérias aqui no país também, né? E que fazem um trabalho tão impecável, tão importante quanto qualquer outro país do mundo. Sim, a gente espera que o livro chegue para suprir essa lacuna aí, que as pessoas vejam, nossa, muita gente que entrou para a história e eu nem sabia. A gente espera que a gente atinja esse povo que acha que é só os Estados Unidos. Ou o contrário, eu já vi o contrário. O cientista brasileiro. Nossa, mas faz ciência no Brasil? Tem sim, mas que ciência? Tem ciência no Brasil? Não faz ideia. A gente espera que o livro supra isso. Eu tenho acompanhado bastante, por causa do trabalho no portal, eu tenho acompanhado bastante dentro da pandemia, como é que o público está reagindo com as coisas. Tem várias pessoas que não conheciam Fiocruz, que não conheciam Butantan, que não sabem o trabalho que essas entidades fazem, não faziam ideia de que a gente é capaz, por exemplo, de produzir vacina aqui, e a gente já produz. E tem que vir a pandemia e botar em destaque duas entidades que, teoricamente, já era para estar na ponta da língua, não era para ser uma dúvida, não era para ser uma coisa que ninguém sabe, né? E aí talvez o trabalho de vocês venha também para complementar esse papel de mostrar que aqui se faz ciência de qualidade. Daqui a uns 20 anos vocês vão estar num próximo livro de cientistas brasileiros. Porque a vida é cíclica, é assim que funciona. Vocês agora tiveram essa ideia de poder mostrar o que ninguém conhece, e no futuro alguém vai valorizar o trabalho que vocês estão fazendo agora, e espero que isso seja assim, né? E aí entra no meu próximo questionamento também. Vocês trabalham, igual a Ana falou, dando a cara, né? Vocês estão aqui gravando com a gente agora, você acabou de sair de uma outra live, vocês têm um projeto que é mais online também, e agora também com o livro. Vocês trabalham divulgando nas redes sociais. Como é que vocês estão enxergando esse momento que a gente está vivendo agora, que está tendo até um pouco mais de visibilidade da divulgação científica no Brasil? A gente está preenchendo o espaço, tem espaço ainda? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Óbvio que eu não posso deixar de citar que a gente tem pessoas que fazem esse trabalho hoje. O Pirula, tem o Átila. O Átila deu a cara a tapa ano passado muito para poder falar de ciências e apanhou muito e ainda apanha muito para poder defender o ponto de vista da ciência. Posso ficar citando vários aqui. Tem o pessoal do Manual do Mundo, o João tinha citado também. Como é que é o nome, João, do que você citou? Não quero deixar ninguém para trás. É o Marcelo Laser. Pois é. Então, assim, como é que vocês enxergam esse papel da divulgação científica na internet hoje? Opa, tava tentando desmontar aqui, não consegui. Então, eu acho que você perguntou, né? Tem espaço? Tem espaço para crescer. Precisa de crescer, precisa de, sim, muitas, inclusive mulheres, tomarem a frente, tomarem, desculpa, ganharem destaque, porque assim, eu vi que você citou aí um monte de homens, né? Sim. Mas tem um monte de mulheres também que estão crescendo e se destacando nessa área, que é muito importante valorizar. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que a divulgação científica está crescendo bastante, está crescendo também o outro lado, que é aquela organização para desinformar, né, digamos assim. São pessoas organizadas para desinformar, porque a desinformação deixa mais fácil manipular as pessoas, digamos assim. Então, a gente precisa crescer muito mais. Tem sempre muito mais lugar, mas a gente precisa se organizar e precisa crescer mais, ganhar destaque, para poder lutar contra essa rede de desinformação
e que surge não só no Brasil, mas, né, em todos os lugares do mundo, alguns mais, outros menos, mas tem sempre pessoas, grupos organizados em criar esse caos aí que a gente vê, justamente para poder tirar da ciência o poder né, o poder que ela tem de tudo, de decisões, de fomentar políticas públicas, de fomentar, de legislar, né, porque se você não embasa, por exemplo, leis, né, se você não faz as leis conforme a ciência, embasado na ciência, você vai fazer embasado no quê? Vai, né, tirar do orifício aí? Você precisa da ciência para fomentar, para organizar a nossa sociedade. E tem gente que não quer isso, tem gente que quer organizar a sociedade de outro jeito aí. Então a gente precisa cada vez mais de vários grupos. O Science Vlogs está aí. Lá no Science Vlogs tem 60 canais. Science Vlogs, para quem não sabe, é um selo que qualifica e garante informação científica correta, ou na pior das hipóteses, porque somos humanos, né? A gente pode errar e tudo mais, mas se a gente errar, a gente se compromete com retratar, né, passar sempre a informação mais atualizada e mais correta possível. Então, são 60 canais de divulgação científica. Então, para quem quer começar, quem não sabe, onde eu procuro, tem tanta gente falando, uma pessoa fala isso, outra pessoa fala isso, onde eu começo? Começa lá, tem 60 canais Science Vlogs, tem de astrobiologia, tem de química, tem de física, tem de matemática, tem de gerais, igual a gente, que eu nunca vi um cientista que fala de tudo, porque a gente tem uma equipe muito grande, muito diversa, com vários profissionais de várias áreas, então a gente tem esse respaldo para falar de várias áreas. Então, começa pelo Nunca Vi um Cientista, começa pelo Science Vlogs, pelos Nunca Vi um Cientista também, mas pelo Science Vlogs, que lá tem vários temas, vários canais que vão poder ajudar as pessoas a se atualizar e a se entreter também, porque também é entretenimento, né? Não precisa ser chato, pode ser divertido. Eu acho que, assim, é um bom começo por aí. E vamos crescer mais. Tô mutado? Não tô mutado. Você falou uma coisa aí agora, eu vou pegar um ganchinho para poder fazer uma pergunta. Quando vocês estavam fazendo a pesquisa, né, para a seleção dos cientistas, vocês encontraram... Vocês pegaram cientistas de todas as épocas, né? Assim, vocês não se prenderam a uma época exata ou um período exato, mas vocês se prenderam ao fato deles serem brasileiros. Tá mutado. Tem naturalizados brasileiros também. Ah, sim. Mas a minha pergunta não necessariamente tinha que nascer no Brasil, tinha que ter contribuído para a ciência brasileira. Ciência brasileira. Mas a maioria é brasileira mesmo. Uhum. E como é que estava a distribuição de mulheres nessa pesquisa que vocês fizeram? Como é que foi olhar para trás? Vocês conseguiram ver ainda um desbalanço para trás? Porque eu sei que ainda não mudou. Estou fazendo a pergunta mesmo se vocês viram isso na pesquisa. Ficou muito claro que tinha essa diferença de cientistas mulheres, cientistas homens. Como é que foi? Sim, é o que é o esperado. O que a gente conhece de hoje é o esperado. A gente teve muito mais homens do que mulheres, muito mais brancos do que negros. E a gente tentou fazer todo um esforço para balancear isso e não deixar que o livro fosse assim. Mas em alguns momentos a gente quer falar de realmente nomes que impactaram a história da ciência brasileira e inevitavelmente a gente vai citar mais homens, porque por um grande período da nossa história só eles puderam fazer ciência, então isso é inevitável. Mas sim, a gente encontrou o que a gente esperava encontrar, que eram poucas mulheres e poucas pessoas não brancas fazendo ciência. Tipo, século XIX não vai ter mulher cientista, porque a mulher era proibida de entrar na universidade. Então todos os cientistas que a gente tem dessa época são homens. A primeira mulher acho que aparece em 1930 no livro, mais ou menos. A primeira nascida é 1919, talvez. Eu confirmo aqui. Essa época. Então, a partir daí que a gente começou a ver as coisas começando a mudar. Então tem tipo uma linha do tempo mesmo, né? Que marca, tem um marco que mostra a transição. Como é que a gente está nessa transição, na avaliação de vocês?
Sim, inclusive o livro ele é em ordem cronológica, então Cronológica. dá para ver isso bem certinho, né? Primeiro grupos prioritários, depois vai começando a inclusão maior. Hoje, na ciência, as mulheres, assim, falando aqui do Brasil, as mulheres tá quase meio a meio, né? Nossa senhora, peraí. Deu um play aqui no negócio que tava aberto. Voltar. Tá quase meio a meio em pós-graduação, né? Os pesquisadores que estão fazendo a pesquisa nas universidades, porém ainda em cargos de chefia, em cargos de mais mais altos na hierarquia acadêmica, ainda é majoritariamente masculino. Então, isso ainda é uma coisa que precisa ser mudado. Tem muitas reuniões femininas que debatem isso, por que é mais difícil para mulheres receber títulos e cargos de chefia do que homens, o que falta. Falta uma mudança dos próprios homens que já estão nos cargos de chefia para poder... Então, assim, isso é muito debatível e debatido, mas ainda assim tem muita coisa para mudar, apesar de ter, assim, quase 50% de mulheres na pós-graduação. Ainda tem essa discrepância. A primeira, você estava certo, Renan, a primeira é a Berta Lutz, e ela aparece depois de 7 anos. No livro vocês explicam um pouco como se tornar um cientista também, não falam sobre isso? Queria que vocês falassem um pouquinho, não só sobre essa parte do livro, mas como vocês enxergam essa questão de como se tornar um cientista. É algo que dá para ser incentivado, ou a pessoa tem que nascer com isso, ou a pessoa tem que assistir Bikman para poder se interessar. Voltou a passar Bikman no Load, inclusive. Eu assisto de noite. É muito legal. Não sabia, que da hora eu assisti. Eu também não sabia. Bom, Deixa só rapidinho antes. Eu tinha programado o tempo de uns 10, 15 minutos, a gente já passou bastante. Eu queria só ter certeza se a gente não vai passar muito mais, porque eu ainda tenho vídeo para gravar. A gente está finalizando já. Essa é a última. Tá bom. Vamos lá. Tá. Primeiro que é difícil definir o que é cientista no Brasil, porque não é uma profissão regularizada. Então, a gente acaba usando definições. Tem gente que fala que você é cientista a partir do mestrado, tem gente que fala que você é cientista a partir da iniciação científica. A gente costuma considerar, entre nós três aqui, que é cientista quem trabalha com pesquisa com ciência. Isso aí é o cientista. Então, no livro a gente comenta assim, desde quando você está na escola, que você pode... Muita gente não sabe, mas, por exemplo, quando você está no ensino médio, em alguns lugares, você pode fazer uma iniciação científica júnior. Então, você começa a desenvolver um projeto de pesquisa durante o ensino médio. E você consegue ganhar bolsa já no ensino médio fazendo isso. Então, tem gente que já tem a primeira inserção na ciência aí. Eu, inclusive, eu fiz iniciação científica júnior, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E aí, depois disso, a gente explica direitinho que faculdade que você tem que entrar, para qual área, que não é algo tão engessado assim, que você pode entrar em uma área, depois mudar e ir para uma área complementar, inventar áreas, os caminhos de mestrado, doutorado, como publica, que línguas que você tem que falar, a gente fala de tudo isso. E, obviamente, você não tem que nascer um gênio para fazer essas coisas. Assim como qualquer outra profissão, cientista é uma profissão que você aprende. Então, claro, requer muito esforço, mas ninguém é barrado de fazer isso. Só tem que se dedicar, você tem que estudar bastante, tem que ler bastante artigo. Provavelmente você vai ter que saber inglês. Para humanas, para algumas áreas, você também tem que saber francês, espanhol, algumas outras coisas. Mas eu acredito que se dedicando, tendo amor pelo que você faz e indo atrás, qualquer pessoa consegue seguir esse caminho e ir lá. Quanto ao incentivar se é uma carreira boa ou não, Ana e a Laura podem falar melhor. Oi? Como assim? Por que você não, amigo? Porque eu tô no começo da minha carreira científica ainda, amigas. E a gente tá no final, né? Não, mas vocês estão uns passos um pouco pra frente ainda, né? Eu acabei de me formar. Tem duas respostas, na verdade. Porque depende da localização geográfica para dizer se é uma carreira boa ou não. Neste momento, no Brasil, não é. Neste momento. Mas tudo pode mudar daqui a 2 anos. Então, as coisas
flutuam. Mas sempre foi cíclico, né? Às vezes é bom, às vezes não é. Pra quem gosta, sempre vai ser bom. As condições são difíceis, mas sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter quem é apaixonado por isso. A gente está nessa área de escassez, né, corte de verba, pouco fomento para a ciência, pessoas que estavam com bolsas aprovadas, que passaram em primeiro lugar em processo seletivo para pós-graduações, então não tem bolsa, né? Então, por mais que passou, não tem bolsa. Está no momento de vacas magras por causa do próprio governo, administração, por causa da própria pandemia, a economia tá tudo muito ruim e tal. Então, realmente é cíclico. A gente espera que isso melhore, né? Não tá bom para todo mundo. A gente está num polo, que é São Paulo, né? A gente está na USP, ou seja, a gente não tem do que reclamar. Por mais que estejam difíceis as coisas, a gente ainda tem verba, dá para fazer pesquisa e tudo mais. Da onde eu me formei, lá na Universidade Estadual de Maringá, lá o negócio tá muito mais feio, não tem verba para consertar equipamento. Eu conversei com uma ex-colega de laboratório esses dias, ela falou que assim, as coisas estão quebrando, não dá para consertar, não dá para importar novos reagentes, a pesquisa tá parando, não tem novas bolsas, não tem novas verbas, então assim, é difícil, mas a gente tem que continuar incentivando cada vez mais novos pesquisadores, porque se a gente tem esse gap, né, esse momento que agora, neste momento, ninguém mais se interessa por fazer ciência, o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Não vai ter novos pesquisadores, então a gente vai parar a ciência no Brasil? Então, por mais que neste momento sejam, digamos, épocas de vacas magras, né, a gente tem que continuar incentivando as pessoas vai nessa carreira, assim, porque uma hora vai dar certo, mesmo que, assim, mesmo que não aqui, né, mesmo que você vá para fora. Até porque esse interesse da população em ciência e o entendimento do quão importante ela influencia diretamente também no quanto a ciência vai ter verba. Porque se ninguém liga para a ciência, se ninguém tá ouvindo o que os cientistas estão falando, se ninguém sabe para que serve a ciência no Brasil, é muito fácil o governador ir lá cortar e ninguém vai falar nada. Por que as pessoas vão falar alguma coisa se esse dinheiro para a ciência podia estar indo para a saúde? Esse dinheiro da ciência podia estar indo para a segurança? Então, é um negócio cíclico. A gente precisa falar de ciência para que a ciência tenha verba e que para a ciência tenha mais importância no Brasil. Então, mesmo que agora o momento não seja bom, é sempre importante sim que a gente continue falando de ciência e que as pessoas continuem com interesse e queiram trabalhar na carreira científica. Bacana. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom entender o lado de vocês e poder escutar um pouquinho da história também. Vocês querem falar um pouco sobre o livro? Onde que tá? Como é que faz para conseguir? O livro está em pré-venda ainda, ele ainda não foi lançado. Tá. Em pré-venda pela Amazon e pelo Submarino. Pela Amazon ainda existem alguns exemplares que, comprando, vão vir autografados por nós 3. Pelo Submarino não. E na Amazon tem que tomar cuidado no link que clicar, porque tem só um deles é autografado, o outro não. Tá escrito livro autografado no título para não ter ele. A gente vai colocar aqui no vídeo, então, o certo. Tem na versão Kindle também. Para quem não gosta de livro de papel também tem. Isso, eu não sei que época que vai ser lançado esse livro, mas dependendo de quando você está vendo, ainda tem exemplares para ser autografado, então corre, se você quiser um autografado, corre lá no link e vai comprar, porque assim, vai ser só 1.000, hein? A gente já vai ter uma ler no braço aí, mas não vai passar disso, então vai ser exclusivos aí, 1.000 autografados por nós 3. Nossa, muito legal. Vou tentar correr e clicar nesse link também. Espero que o meu consiga com autógrafo. Se comprar agora, ainda tem. Comprar agora ainda tem, só ir lá. Agradeço demais o tempo de vocês, a explicação. Fiquei muito feliz, foi um prazer enorme conhecer vocês. Se vocês quiserem deixar algum recadinho final aí, pra gente ir encerrando. Sigam Nunca Vi um Cientista. Valorizem a divulgação científica. Curtam o Via Saber no Facebook, no Instagram, no Twitter. Comprem um livro e busquem conhecimento. Combinado. Já dizia Felipe. João, meu amigo, muito obrigado. Laura, foi um prazer enorme. Ana, um prazer enorme. Renan, um prazer enorme também. Continue com a missão de vocês e podem contar com a gente sempre que precisar
para divulgar, para poder falar sobre ciência, o espaço está aberto. Se vocês quiserem, sei lá, qualquer coisa que vocês precisarem, o espaço está realmente aberto, não é falácia. É só vocês chamarem que a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Pessoal do Geek Pop News, este foi o primeiro vídeo do canal. Agradeço vocês por terem ficado até o final. Se inscrevam, ativem o sininho, aquela coisa toda que a gente vai pegar a prática ainda de falar. E é isso aí. Até a próxima. Pessoal, brigadão. Brigadão, foi um prazer enorme. E Obrigada. o que eu falei é verdade, precisando, a gente está à disposição. Nós não somos ainda muito grandes, mas a gente tem um acesso bacana e qualquer pessoa que a gente conseguir trazer para o lado da luz da ciência já é menos um do lado de lá. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, prazer, gente. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.